Quero convidar nosso colunista Paulo Elias para mais um bate-papo, porque com um friozinho desse, né, Marquinhos? Alguns quitutes e algumas bebidas dá pra dar uma esquentadinha no clima, né? Pois é, principalmente no que diz respeito à empresa do nosso querido Paulo Elias, né? Em termos gastronômicos, eu acredito que ela representa bem esse... Representa, Bom comida, dia, Paulo. bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Bom dia para os ouvintes. Comida e bebida, na minha área, todo dia, toda hora, todo momento, 24 horas por dia, a gente só fala disso, a gente só pensa nisso, a gente só fala disso. É uma delícia, né? Mas E quando sai pra passeio, vai atrás disso. vai pensando nisso. Vai pensando nisso. Mas ela se encaixa bastante em determinadas épocas do ano, né? Relacionado à diversidade, às Eu acho que peculiaridades. eu acho que assim, o clima tropical, ele tem uma vantagem. Você consegue desenvolver a gastronomia ao longo do ano em diversas estações, né? Você falou, hoje entra o inverno, né? Uhum. Assim, o calor, ele proporciona que você desenvolva receitas de gastronomia com peixes, por exemplo, caso do ceviche, pratos mais leves, né? Aliás, saiu o ranking ontem dos restaurantes do mundo, o Peru emplacou se eu não me engano, 2 restaurantes no top 10 do mundo, né? Então aqui a América do Sul tem sido nos trópicos aqui bem representada. A Casa do Porco em São Paulo, o 12º melhor restaurante do mundo. É um orgulho pra gente aqui do Brasil. E esse negócio de ranquear é importante, porque as pessoas falam assim, mas não tem muito a ver isso aí, porque muito restaurante ficou fora. Tem muito a ver, porque assim, mostra um pouco da nossa gastronomia da América do Sul. E cria uma referência também, né? Importante. Importante. Você fala assim, o clima do inverno, os europeus, né? A França só emplacou um restaurante nesse top 12 aí, vamos dizer, né? Então o clima tropical ele vem ganhando uma nova gastronomia, muito por conta também do Peru. O Peru vem desenvolvendo coisas incríveis assim na área de gastronomia, bons restaurantes, boas bebidas, né? O pisco representa muito bem o Peru, né? As receitas voltadas com peixes, eles emplacam muito peixe. Lógico, o inverno ele traz receitas europeias, traz receitas um pouco mais calóricas, vamos dizer assim, né? Com mais proteína, com mais carboidrato principalmente. É o caso do fondue. O pessoal que curte um fondue vem à base de queijos. Os queijos invadem bastante o inverno. Uhum. De certa forma, isso também vai validando um pouco a cadeia de vinhos, né? O consumo do vinho aumenta. Até a cerveja artesanal também aumenta. Uhum. Você falou do licor, o consumo do licor sobe. Não dá pra tomar um licor, por exemplo. Eu vi que você fez lá um licor de jabuticaba. Sim, ontem eu tava... Não dá pra você chegar a 42 graus na rua, sair com um copinho de licor de jabuticaba, ai que delícia. Não é bem assim, você precisa colocar gelo. Exato. É engraçado que ontem eu postei, né, esquentando o friozinho, daí eu coloquei gelo, porque eu não gosto de tomar licor sem um gelinho, sim, né? Sim. Daí minha esposa falou, meu Deus, você tá esquentando ou tá esfriando o frio? Você colocou gelo no licor. Isso. Mas é válido, né? Sim. Eu brinco assim, tem espumante que você pode colocar cubo de gelo. O pessoal fala, mas vai estragar. No mundo do vinho tem um monte de mística, que o ouvinte tá aqui nos acompanhando, tem um monte de mística que é assim, a maioria delas não serve pra nada. Vamos pegar aqui o caso do decanter. Vocês já ouviram falar do aparelho chamado decanter? O decanter é como se fosse um vaso bonito, né? Uma jarra bonita, que o pessoal joga o vinho dentro, mexe e depois põe na taça. 99,9% dos vinhos não precisa disso. É balela isso. Então, é só um charme. É só um charme. Por quê? O que é decantar? Você que trabalha aí que faz cerveja artesanal. Decantar, na verdade, é você deixar os sedimentos mais sólidos no fundo. E dificilmente você vai pegar um vinho antigo que tenha, porque para ter sedimento sólido o vinho tem que ser velho, né? Tem que criar o sedimento na garrafa e precisa decantar o vinho. Mas a gente brinca, vejo isso, eu dou risada, deixo, falo que tá tudo ok. Tá decantar tudo ou maturar, porque na verdade o produto já tá maturado, né? Exatamente, final, isso. Né? E o legal do vinho é quando você põe na taça, por exemplo, e vai sentindo os aromas que ele vai soltando. Então que graça tem você enfiar isso aí num areador, por exemplo, ou num decanter, ficar balançando, tirar todo o aroma, pôr na taça e beber? Nenhum. O legal é você deixar na taça e ir curtindo a bebida alcoólica na taça, que nem o licor. O licor também ele vai soltando os aromas na taça ao longo do tempo. Agora você pega um licor, vira, né? Você não sente absolutamente nada, né? Então, assim, o gelo só precisa tomar cuidado com isso, porque ele acaba sendo um agregador
de velocidade de beber, né? Colocou gelo, o pessoal pum, vira. Colocou gelo, pum, vira. Não é bem assim. Aí você não vai sentindo os aromas que a bebida vai soltando. E também acredito que nem em grande quantidade, porque pode alterar ali aquele... Isso, exatamente. Uma pedrinha, não precisa colocar 20 pedrinhas, né? É, só pra dar aquele charminho. E Exato. o teor alcoólico também nessa brincadeira de ir virando rápido também pode. Vamos pegar o caso do vinho do Porto, que é licoroso, né? A gente tá falando de licor. O vinho do Porto, por exemplo, ele é adicionado um aguardente de vinho no processo de vinificação. Então você tem como se fosse uma cachaça de vinho, tá fazendo o vinho. Em determinado momento, interrompe o processo de fermentação, jogando um aguardente dentro do vinho, para se fabricar o famoso vinho do Porto. O que é o vinho do Porto, para os ouvintes que estão nos ouvindo? É um vinho doce, em formato de licor, ele é licoroso, então ele tem quase 19% de álcool. E ele tem uma grande quantidade de açúcar, né? Para ele chegar nessa quantidade de álcool, ele precisou, no processo de fermentação, subir o teor de açúcar. Para quem está nos acompanhando, é um processo químico. O açúcar só se dá por conta da elevação... O álcool só se dá por conta da elevação do açúcar, né? E aí interrompe as leveduras quando você joga o aguardente a cachaça de vinho. E aí você sobe muito o teor alcoólico, bate lá 19, 20... e sobe a quantidade de açúcar, ele se torna um licor de vinho. Então o que acontece? Agora no inverno é uma delícia, realmente. Mas é uma coisa que você tem que ter cuidado. Principalmente pelo teor alcoólico, que ele é docinho, o licor é docinho, né? E, vamos tomar licor? Pô, pra você tomar uma garrafa de licor é muito rápido, né? Tem que ter muito cuidado na questão de teor alcoólico, mas é uma delícia realmente, né? Tem licor que você toma e ele harmoniza até com sobremesa. Tem gente que faz, por exemplo, lá no Hamas, eu sei que desenvolve algumas sobremesas com licor. Então, por exemplo, eles conseguem desenvolver uma torta à base de chocolate, finalizando com licor irlandês, por exemplo, fica delicioso, né? Que ele remete ao doce de leite. É o caso da marula, por exemplo, que você consegue finalizar muitas sobremesas com ela. No caso de sobremesa, dá para fazer algumas coisas com licor. E no preparo de pratos também dá para usar um bom vinho para dar uma... Ontem, por exemplo, no Empório Santo Antônio nós tivemos um prato executivo que chama Bife Bourguignon, que são cubinhos de carne, né? Remete muito aqui no Brasil a carne de panela. Só que lá o que eles fazem? Eles deglaceiam os cogumelos e também alguns legumes no vinho tinto. Então você joga o vinho tinto, ele vai apurar, ele vai sair o álcool do vinho. O vinho é muito base de molho, né? O inverno é legal porque ele remete a alguns pratos europeus. A França, principalmente a Itália, tem muito prato à base de molhos e caldos à base de vinho. E redução de vinho, você imagina que você pega o vinho do Porto. Aí eu vou reduzir um vinho do Porto. É uma brincadeira interessante isso. Você vai reduzindo ele na panela. Ele vai ficar um creme. Você imagina esse creme de base de vinho do Porto, os pratos que você vai conseguir desenvolver com ele. Você vai conseguir finalizar, por exemplo, uma carne de pato. Você vai grelhar um magret, um peito de pato, por exemplo, e finalizar com uma redução de vinho do Porto. Fica simplesmente de outro mundo. E é uma receita muito simples de fazer. Pra você grelhar um peito de pato, não tem muito segredo. Você vai fazer os cortes transversais no bife de peito. Você vai grelhando ele com a própria gordura que você obteve da coxa ou de outro membro do pato, você vai regando o peito. Vai regando com essa gordura, vai dar o ponto certo no peito. Fez a redução do vinho. Com essa redução do vinho, você rega a carne e serve só isso, não precisa mais nada. Olha que dica legal para quem quer fazer um jantar diferente, um almoço diferente, né? E aí a possibilidade de você usar o vinho não só no molho, mas também para acompanhar depois. Lógico, eu não vou comer um prato desse usando vinho do Porto. Eu vou precisar de um vinho um pouco mais seco, com menos açúcar, para poder, porque tá muito doce o peito do pato, ele já não é tão remetido ao salgado. Ele lembra o barbecue, o molho barbecue nesse caso aí ou não? Ele não vai ter o defumado, porque o barbecue ele vai ter o defumado da churrasqueira, a ideia americana de se fazer molho, né? Nesse caso a gente vai ter um molho mais sutil, com mais aroma, inclusive, porque quando você reduz o vinho do Porto, você tá reduzindo tudo que ele tinha de álcool, mas vai chegar numa redução que você não vai perder os aromas dele, que é a madeira, que é aquela presença de gosto de licor.
vai ficar simplesmente incrível. Ou se você quiser reduzir um vinho tinto normal, também dá. E aí você vai reduzindo ao ponto de eliminar o álcool desse vinho tinto. E para dar uma engrossada nele, você pode usar um amido de milho, uma colherzinha de amido de milho e vai mexendo. Ele vai ficar brilhoso, vai ficar com uma cor de veludo esse molho. Vai ficar simplesmente sensacional. Paulo, e agora nessa temporada típica dos brasileiros, junho, festa junina, um vinho quente e um quentão também é uma boa pedida. E pro preparo disso aí? Vinho quente e quentão são duas bebidas típicas do interior, né? Festa junina, não só no interior do Brasil como um todo, né? A gente brinca que assim, cada lugar, cada pedaço do Brasil tem uma receita diferente de festa junina, né? Eu brinco que o vinho quente é um negócio que vem calhar muito com o inverno. Eu aposto assim, vinho quente é um negócio que eu particularmente eu nunca fiz, né? Mas é uma bebida que... Você só reduziu o vinho, né? Mas não esquentou. É meio que judiação, assim, você fazer um vinho quente, vamos dizer. É uma brincadeira interessante. Sabe o que se assemelha muito? A um negócio chamado sangria na Europa. Na sangria eles colocam frutas. Se a gente for pensar um pouco, eles colocam algumas frutas, como, por exemplo, maçã, laranja, abacaxi. Você pode colocar a fruta que você quiser. Coloca o vinho e joga um pouquinho de suco de uva, macera isso numa jarra e serve. A única diferença aqui, se você quiser fazer o quente, é esquentar esse processo. Fazer a mesma coisa, imagine que legal, você vai ter uma sangria quente. A dica que eu dou é essa, faz uma sangria normal, né, se você quiser esquentar. Eu digo assim, eu não recomendaria esquentar, porque eu acho que o tchan da sangria é ter ela na temperatura ambiente. E assim, vamos brincar entre nós aqui, o inverno brasileiro não é tão frio assim, né? Perto dos outros invernos, não tem necessidade, né? É uma cultura de esquentar a bebida, mas, por exemplo, quentão. Que nem a Groenlândia, né? Exatamente. Eu acho que essa ideia de esquentar a bebida também, Tony, tá mais relacionado porque as pessoas ficam na rua bebendo na festa junina. Então você tem festas abertas ao ar livre, e aí então, em algum momento, acho que se sentiu a necessidade de ter o calor da bebida. O processo é o mesmo, na verdade, só que você vai jogar a bebida para aquecer. Mas é uma delícia, realmente. E se estiver muito gelado e tal, ele traz o calor que você precisa, né? E o gengibre é muito usado na culinária? Muito, muito. Na asiática principalmente, na culinária do Oriente, usa-se muito o gengibre, né? Você pode ter ele em formato em pó, você pode ter ele em formato cortado. Por exemplo, na cozinha japonesa eles utilizam muito o gengibre. Raladinho ali. Raladinho. Na cozinha asiática usa muito, né? A fatia, né? A fatia. Olha, ele é um limpa-paladar incrível, assim. Se você gosto muito. O conserva, você já tenta fazer uma conserva ou compra uma conserva de gengibre. Ele não fica tão picante assim como o fresco, né? Mas ele limpa o paladar demais. Você põe uma fatia dessa na boca, ele simplesmente, se você tiver com gosto de café ou zera. É incrível. E o gengibre, no calor, ele é muito... No verão ele não é muito utilizado, mas tem um prato que os peruanos colocam um pouco de gengibre, bem pouco, em alguns lugares, que é no ceviche. Você rala um pouquinho de gengibre, bem pouco, e coloca ali, é um pulo do gato, você tem que saber dosar a quantidade, né? Não pode colocar muito nem pouco. Eu não sou muito mestre em ceviche, como os peruanos aí conhecem demais. Né? Porque se você colocar demais, ele acaba neutralizando ali o sabor da comida ou não? É isso? Isso, ele invade, porque assim, esse tipo de alimento, esse tipo de raiz, né? Ele tem duas coisas interessantes nele. Uma é a picância, que quase se assemelha a uma pimenta. E outra essa ardência que ele vai trazer, atrapalha um pouco o paladar. Então, por exemplo, você tem um sabor gostoso ali no prato, que se você colocar muito gengibre, essa picância vai fazer com que a nossa língua não sinta ácido, não sinta talvez um pouco do sal, do açúcar, ele vai neutralizando alguns sabores, né? Paulo, agora já são 8h22, o Empório também trabalha com vários tipos de tempero, né? Sim. Então gostaria de pedir para que na próxima vinda sua aqui a gente fale um pouquinho sobre temperos e principalmente com esse negócio do paladar. Ontem eu tava brincando na cozinha à noite e usei uma pimenta calabresa, uma pimenta do reino. Você misturou. A páprica.
Fiz uma mistura lá de uma receita e teve um dos ingredientes que eu abusei um pouquinho demais. Mas eu percebi isso, justamente, tira o paladar de algumas coisas que você está usando na sua refeição ali. Vamos combinar de... Vamos. Assim, eu acho que o tempero ele tem que ser muito bem dosado, né? Como que você dosa isso? Dependendo do prato que você vai fazer. Então, por exemplo, se você quer fazer um prato mais picante, que agora no inverno as pessoas, como a gente começou a conversa lá no início, no inverno as pessoas abusam um pouco mais da gastronomia, da sua potência, vamos dizer assim. Então coloca mais pimenta, coloca mais carboidrato, então você vem com molho, uma base de molho mais forte. Até o corpo nosso pede um pouco isso também. Em determinado momento você tá ali e fala, pô, que vontade hoje com esse inverno comer um caldo, né? Um caldo potente ali que tenha bastante pimenta, tal. O problema de você dosar ingrediente ou não depende muito também do que você conhece do ingrediente. Eu sempre brinco assim, coloca um pouquinho na boca antes de colocar no teu prato, pra ver se é isso mesmo que você quer lá dentro, tá? Mas vamos fazer essa brincadeira assim. Eu acho interessante porque tem vários temperos que você fala assim, esse aí eu não vou usar porque eu acho que vai ser forte, e pode ser ao contrário, pode dar um paladar muito gostoso naquela refeição. Isso. E tem alguns que você acha que vai dar 100% certo e vai estragar o seu prato. Não, tem que ser dosado. O tempero eu acho que é um ingrediente mesmo. O tempero ele é sensorial, ele está relacionado com o seu baldinho de conhecimento de comida. Então assim, se você paletou, eu uso esse termo paletar, né? A paleta gustativa da nossa língua, ela tem sensores. Então se ao longo da sua vida você foi testando esses sensores, você evoluiu o teu paladar. Então se você coloca uma colher de pimenta do reino para mim, por exemplo, eu vou achar ótimo. Se eu colocar uma colher de pimenta do reino para quem nunca provou, vai ser forte demais. Então o tempero ele é muito particular, né? Pra gastronomia menos é mais, que dá pra você chegar, né? Que se você colocou demais, não tem como tirar às vezes, né? Isso, então pra nós que trabalhamos com gastronomia, por exemplo, as chefes, as subchefes e tal, elas têm uma coisa com elas que é assim, elas fazem comida pra todo mundo, não faz comida pra uma pessoa. Uhum. Então essa dosagem é mais complexa. Então, assim, você tem que balançar a comida na língua e ver que se tá pegando, não tá pegando. Eu considero alguns elementos essenciais na comida, pra encerrar aí, né? Pra mim, açúcar, sal, picância, crocância e temperatura. São 5 elementos que eu considero importantes na hora de você desenvolver qualquer tipo de prato. Tá bom? Mas depois a gente vai falando mais sobre isso. E o vinho, que é muito importante. Muito importante. E só pra gente complementar e pra você já vir um pouquinho com essas informações, ontem eu usei a páprica defumada, Legal. Pimenta do reino, Legal. A pimenta calabresa, o cominho e o colorau. Tem 2 ingredientes aí que eu acho um problema. Por exemplo, o cominho é um negócio que invade um pouco. E a pimenta calabresa é um ingrediente difícil de trabalhar. A pimenta calabresa não é uma pimenta que você insere ela com qualquer receita, tem que tomar muito cuidado. Ela traz picância e ela rouba junto o cominho. Aí, assim, tá com um mix aí de pimenta, né? Que prato que você fez, que mal me pergunte? Foi um arroz com aquelas linguicinhas fininhas e queijo. Quase um arroz carreteiro, hein? Queijo. Quase um arroz carreteiro. A gente prepara primeiro ali a linguicinha com a cebola, depois coloca o arroz ali pra cozinhar junto. Eu vou dar uma dica, troca a pimenta calabresa por uma pimenta que tem em qualquer lugar aqui no Brasil, em Capivari, tem bastante, que é a pimenta dedo de moça, você pica na hora. Eu acho que ela remete mais a cara brasileira, assim, não sei, eu penso dessa forma. O cominho também concordo com você. Às vezes eu utilizo, mas tem que ser pouco, porque até no cozinhar, você sente o cheiro, parece que é cheiro de sovaco, rapaz, não sei se... Né? Pode ver. Eu vou contar uma história engraçada aqui, aí eu paro, aí acabou, tá? É rápido. Nós estávamos num restaurante no sul do país, num restaurante muito conceituado, e é um restaurante giratório. E você senta lá, em Gramado, você senta e o restaurante fica girando. E tinha acabado de inaugurar, era a semana de inauguração. E o chefe lá desenvolveu um bolinho muito gostoso. Quando você serve um bolinho redondo, por exemplo, numa travessa, o que acontece com o bolinho? Ele corre, né? O garçom mexe na travessa, o bolinho sai tudo andando na travessa. Então o que a gente faz? A gente coloca uma base pro bolinho não se mexer.
Aqui, por exemplo, nos restaurantes, a gente coloca uma base de aioli, que é tipo uma maionese e tal, pra ele poder fincar ali e não sair correndo, né? E a gente foi nesse restaurante e fez uma cama de pimenta branca, nunca mais esqueço isso. Pimenta branca, a pimenta do reino branca, ela cheira o quê? Cocô de vaca. Então ele colocou o prato na mesa, coberto, a travessa cheia de pimenta branca e os bolinhos em cima. Ele colocou a travessa em cima, a gente cheirou, não conseguia comer. Falei, meu, o bolinho tá maravilhoso, mas essa cama de pimenta branca é simplesmente intragável o cheiro dela, não dá. Tira daqui coisa, urgente. né, cara? E deve ter um sabor, né? O chefe pensou bem, né? Porque não podia correr o bolinho, a base tinha que ser legal, mas não podia ser pimenta branca, né? Cheira um dia pimenta branca pra você ver, ela sem moer. Ou moída também. Moída é mais difícil que ela vai entrar no nariz, né? Pega ela em redondinha lá, abre o pote e cheira. Meu Deus do céu. Tá bom? Paulo, uma ótima semana pra você. Valeu, gente. Obrigado. Segredos da culinária. Segredos da culinária. Então, já tá Agendado. agendado. Fechou, meu amigo. Valeu. Um abraço.